Nós já estamos de volta aqui com Denise Vieira dos Santos. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, é um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os telespectadores deste canal, professora. O prazer é meu estar aqui com vocês hoje para a gente fazer esse bate-papo. Pois é, 20 anos de jornalista, né? No Rotary Club desde 2007. Trabalha no Hospital Evangélico há 5 anos. Fala um pouquinho pra gente, quem é Denise? Denise é uma pessoa hoje não, há 20 anos também casada com o médico Celso Gonçalves Alves, para quem eu mando um beijo, não vou começar a te Ah, isso mesmo. Eu sou casada com o Celso, tenho 3 filhos, Augusto Junger, que é farmacêutico bioquímico, a Renata Junger, que é mestranda em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, e a Maria Augusta Vieira Gonçalves, que é a mascote, que tem 12 anos e é estudante, e essa é um pouco da minha história, assim, de vida, de família, né? É assim. Agora, Denise, quando a gente te convidou para fazer o programa, além de saber que jornalista, que você trabalha no hospital, a gente soube que você também faz uma parte social muito grande. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte social, só no Rotary ou em todos os segmentos? Então, como você falou, a gente já vai completar 20 anos de formação com a graduação em jornalismo, comunicação social, com ênfase em jornalismo. E o trabalho jornalístico, você sabe, né, Luza, é um trabalho que tem um limite absolutamente tênue com o desenvolvimento social, com as questões sociais. E daí foi muito fácil para eu entrar em Rotary, ingressar em Rotary. Meu marido faz parte do Rotary já desde 93, ou seja, muito mais tempo que eu. E quando o marido da gente ingressa em Rotary, porque há uma tendência mais natural para que homens ingressem em Rotary primeiramente, de uma forma assim primeira, até porque o Rotary só começou a admitir mulheres em seu quadro social na década de 80, no final da década de 80, embora seja uma instituição de 1905. Olha seja, quantos anos, muitos né? anos. No mundo todo. No mundo todo. Então, muitos anos se passaram até que as mulheres puderam ingressar em Rotary, né? Então, a participação feminina na nossa organização é relativamente muito nova, né? Então, quando o Celso entrou em Rotary em 93, depois quando nós nos casamos, e eu acompanhando todo esse trabalho que o Rotary faz, a gente também despertou para esse grande trabalho social que é a Organização Rotary Internacional. Tá, quando a gente fala desse trabalho, você tem um trabalho assim bem direcionado a uma causa da polio, alguma coisa assim. A polio a gente nem ouve tanto falar, né, nessa doença. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Só para a gente poder assim, ilustrar um pouco o cenário, o Rotary é uma organização sem fins lucrativos que está presente em mais de 200 países no mundo, né? 200 países e regiões geográficas. E cada cidade tem os seus Rotary Clubes, cada estado tem os seus Rotary Clubes. Os Rotary Clubes, de onde a gente faz parte, eles são células dessa organização macro que a gente chama de Rotary Internacional. E o maior programa, o Rotary atua em diversas áreas para a prestação de serviço humanitário, seja no combate à fome, seja no combate à pobreza, seja no desenvolvimento de núcleos comunitários, desenvolvimento local, redução da mortalidade materna, mas o nosso maior programa, a nossa maior bandeira, desde a década de 80, é o programa chamado Programa Polio Plus, que é justamente o programa de erradicação da poliomielite, que às vezes as pessoas mais novas nem sabem o que é polio. Há tantos anos não temos casos. Verdade, a gente falava muito disso, mas hoje já vem... Exatamente. Né? Esses dias eu fui falar para minha filha, polio, ela só teve um recall de polio porque ela foi criada dentro de Rotary, então sabe o que é polio. Mas para algumas crianças, para alguns adolescentes da idade dela, polio é uma coisa meio que estranha. Então, assim, a erradicação da paralisia infantil, ela é o maior programa do Rotary Internacional e nós já gastamos, assim, já aplicamos bilhões juntamente com os nossos parceiros internacionais, como por exemplo a Fundação Bill e Melinda Gates, é uma parceira expressiva desse programa. Mas quando você me perguntou por que polio, hoje o vírus da polio, ele está presente em apenas 3 países, Nigéria, Afeganistão e Paquistão. No Brasil não há casos há muitos anos, mas o nosso foco, o nosso chamamento para esse trabalho é que
enquanto houver um vírus da polio circulando, seja em qualquer parte do planeta, há o risco iminente da reintrodução dele também em qualquer parte do planeta. E o sucesso está aí, não existe porque continua sendo tratado. Exatamente. Nos países onde houve um pequeno descuido, seja por parte, né, das autoridades públicas, dos governos, onde há um pequeno descuido, pode também ser iminente o risco da reintrodução do vírus. Então, assim, quando a gente fala de paralisia infantil em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, ou quando a gente fala em Rondônia, em Roraima, na Grande São Paulo, todos falamos pela mesma causa. Enquanto houver um vírus circulando, há perigo da reintrodução. Então, nosso maior programa social hoje é o programa voltado para a erradicação da polio. E, Elusa, o Rotary Internacional, ele tem um grande desafio, ele tem uma grande bandeira, né, abraçou essa causa. Por quê? Se nós conseguirmos, e vamos conseguir eliminar a polio da face da Terra, vai ser a segunda doença eliminada da face da Terra, porque a primeira foi a varíola. A única doença que já foi extirpada da face da Terra até hoje foi a varíola. A varicela, né, aquela que deixava a pele toda... A gente vê casos em relatos, né, em livros de ciências, eram casos assim, monstruosos, né? E agora as sequelas que a gente tem com a poliomielite, que são sequelas gravíssimas, morte. Denise, me fala aqui uma coisa, quando a gente fala de Denise Vieira dos Santos, eu conversei com várias pessoas antes de te entrevistar, e as pessoas falam muito de você, com relação a trabalho social. A Denise é uma pessoa que ajuda, a Denise é uma pessoa... Sempre foi assim? Você sempre procurou trabalhar nessas causas sociais? Eu acho que a gente sempre carrega um pouco daquilo que é o invisível, o genético, é o hereditário, e um pouco daquilo que te constitui enquanto pessoa ao longo da sua criação, ao longo da sua vivência. Eu, particularmente, a minha mãe trabalhou durante a minha vida inteira, assim, com uma irmã de caridade, que se chamava Irmã Margarida Maria, e que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora vão lembrar dela. Era uma freira que usava um hábito branco, saía de porta em porta no comércio pedindo, catequizava os detentos, dava aula de catequese na delegacia de Cachoeiro, na delegacia de Itapemirim, e grande parte da minha vida, desde que fui alfabetizada na escola da Irmã Margarida, que hoje é o Instituto Nossa Senhora da Penha. Então eu pude praticar e vivenciar muitos atos de solidariedade, sabe, Lúcia? Bacana! Então eu acredito que isso tenha sido um fator muito preponderante na minha vida como um todo, né? Você presenciar os atos e você sentir essa sensibilidade pelo fato de ter um exemplo ali tão presente na nossa vida, tão vivo, que foi a Irmã Margarida Maria, que morreu já faz alguns anos, né? Mas que foi uma pessoa que teve um papel social dentro de Cachoeiro, dentro do sul do estado, muito expressivo. E eu acho que o trabalho social é isso, é o dia a dia, né, Lusa? É aquilo que você vive, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Jornalista há 20 anos. Então, eu acho que a gente não pode deixar de explorar isso, né? Como que você vê hoje, Denise, como jornalista, essa situação que a gente vive no Brasil?